Tudo confirmado no Vasco, semana decisiva. Admar Lopes no mercado já preencheu a agenda. Proposta de 60 milhões de reais. Vamos trazer detalhes sobre todas essas informações e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nessa segunda-feira, logo pela manhã, recheado de informações do Vasco e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de tudo. Mas antes, eu peço sempre aquela moral de sempre, né? O seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar do nosso Vascão da Gama é positivo. E claro, o Vasco sobe nos top trends aqui da plataforma, então a marca fica mais valorizada na internet e traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo que vai chegar aqui e vai fazer a mesma coisa. E vamos acabar passando, né? O Vasco acaba passando nos top trends os seus rivais. E claro, você que não é vascaíno, pode ir embora. Você torce pro Flamengo? Então sai do vídeo, vai embora, não serve para estar aqui. Esse canal é só de vascaínos. Então, se você não é Flamengo, se você é Vasco, corre aqui no botãozinho inscrito, inscreva-se aqui, ó. Confirma a sua inscrição e vem fazer parte do canal que foi criado só para você. Então, com o seu like, com sua inscrição, o meu muito obrigado. Vamos ao que interessa, as informações importantes do Vasco. Olha só, hein? Proposta multimilionária chegando ao Vasco e tem jogador envolvido. Vamos falar também sobre mercado da bola em geral. Entrei em contatos com pessoas que cobrem o Flamengo, pessoas que cobrem o Palmeiras, enfim. Estou trazendo informações aqui no qual coletei lá dos nossos outros amigos setoristas. E vou falar também sobre Andrés Gomes. Jogou ontem, né, na vitória da Colômbia por 2-0 no amistoso. Jogou 15 minutos ali, entrou, né, no segundo tempo. Entrou até bem, mas não foi o grande responsável pela vitória nesse último amistoso da sua ida para a Copa do Mundo. Vamos falar muito sobre isso. Porque eu quero já começar falando sobre essa semana decisiva. Antes de entrar no mercado da bola, antes de trazer as atualizações, essa semana é uma semana muito decisiva para o Vasco em relação à assinatura do memorando de entendimento, venda da Vasco SAF e muito mais. Essa semana é uma semana que tudo pode acontecer, desde da assinatura do novo patrocínio Master e também o anúncio aí do memorando de entendimento. Vamos estar de plantão essa semana inteira para trazer para vocês tudo que irá acontecer, né, de novo no Vasco da Gama. Olha só, mercado da bola agitadíssimo no Vasco. Todos nós sabemos que o Vasco vem observando, né, o mercado do exterior, oportunidades de mercado de jogadores sem clube e também final de contrato. O Vasco também observa jogadores que estão na lista de saída de outros clubes, né, principalmente com empréstimos. É um modus operandi da diretoria do Vasco buscar atletas, né, com empréstimo com opção de compra. O Vasco tem vários. O Andrés Gomes, que está na seleção colombiana, é um caso de empréstimo com opção de compra. O Vasco foi lá e exerceu, pagou 4,5 milhões pela compra do Andrés Gomes e hoje tem um jogador altamente valorizado dentro da Copa do Mundo de 2026, que é, obviamente, o grande momento, né, aí do futebol no mundo. Então, estamos de olho nessa valorização, estamos de olho dentro desse percurso e não só o Vasco está de olho dentro da valorização do Andrés Gomes, não. Clubes da Europa já sondaram a situação do atleta e também o Palmeiras. Entrei em contato com 3 pessoas que cobrem o Palmeiras e me falaram a mesma coisa. Andrés Gomes está na mira do Palmeiras para a temporada de 2026. A ideia do Palmeiras é oferecer 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais, na cotação atual dá 59 e alguma coisa, mais o lateral direito Kelvin. Kelvin, que estava no Atlético Paranaense, depois foi contratado para a Europa, né? Um clube europeu contratou, voltou para o Palmeiras por cerca aí de 6 milhões de euros. A ideia do Palmeiras é não manter o Kelvin no elenco, buscar, contratando agora um novo lateral, né, nessa janela de transferências e repassar o Kelvin. Então a ideia do Palmeiras é oferecer para o Vasco 10 milhões de euros
para ter os direitos econômicos de Andrés Gomes, mais o lateral que está avaliado em 6 milhões de euros aí no mercado da bola. O Kelvin tem 25 anos de idade, tem contrato ainda com o Palmeiras, contrato longo, né, até junho de 2028, está atrelado ali os seus direitos econômicos no Palmeiras e essa negociação pode acontecer, mas do lado de lá, eu não sei se o Vasco aceitaria essa proposta, já porque o Vasco tenta buscar, né, esse jogador que faz a diferença no setor ofensivo, há muito tempo. Mas a gente tem um problema, né? A vontade do jogador. Na sua apresentação eu estive lá pessoalmente e o Andrés Gomes falou que o sonho dele seria vir para o Vasco, jogar e voltar para a Europa. Foram palavras do próprio Andrés Gomes. Então estamos de olho em toda a movimentação. O Palmeiras sim segue interessado na contratação do jogador, acredita que é um grande investimento e a gente vai ficar de olho, né, em todas as movimentações de mercado referentes aí ao Colômbia, né, como é chamado aí o Andrés Gomes dentro da torcida do Vasco. Você aceitaria essa proposta? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Eu não aceitaria nem aceitaria conversar, né, nesse modelo aí que o Palmeiras estaria formalizando para propor ao Vasco da Gama. Olha só, outra situação importante também eu quero trazer para vocês é sobre Everton Cebolinha. Muito se falava sobre Everton Cebolinha, eu comecei a apurar, né, obviamente, antes de falar aqui no canal sobre o interesse nesse jogador, eu comecei a apurar e descobri algumas coisas que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira, Everton Cebolinha está insatisfeito no Flamengo. A situação dele lá é a seguinte, ele quer ter minutagem, não está tendo oportunidade e é um jogador que ele acredita que está perdendo tempo ali, podendo estar, quem sabe, em grandes momentos da sua carreira, estão sendo sanados porque não tem minutos em campo. A ideia do Everton Cebolinha é terminar o contrato com o Flamengo e não renovar. Porém, clubes estão de olho nesse jogador, já que o atleta está insatisfeito e não tem minutagem, clubes estão de olho em contratá-lo. E um deles, que buscou informações junto com seu staff, com seus empresários, é o Vasco. Muito se fala lá no Flamengo que o Renato Gaúcho particularmente pediu a contratação do Everton Cebolinha, né, junto aos empresários do jogador. Mas a situação é um pouco mais complexa. A ideia do Everton Cebolinha é o seguinte, é não abaixar o seu salário que ganha hoje no Flamengo. O contrato dele vai até o final do ano, ele já pode hoje, né, a partir, obviamente, do retorno, né, aí aos trabalhos, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, né, porque vai ter 6 meses de contrato, e a ideia do Everton Cebolinha é minutar, é jogar, é estar em campo. E obviamente a gente sabe que a concorrência no time do Flamengo é muito maior do que a concorrência, por exemplo, no time do Vasco. Se o Everton Cebolinha chega no Vasco, é titular absoluto com toda certeza. Então, a gente vem observando aí a vontade do jogador de estar em campo e a dificuldade financeira que o Vasco tem em formalizar uma proposta para o Flamengo para comprar o jogador, que isso é quase impossível de acontecer, mas a ideia é sim fisgar o Everton Cebolinha numa possível negociação entre o jogador e o Flamengo de uma rescisão amigável. Então o Vasco fica de olho no Everton Cebolinha sim, a informação que eu tenho é que o Vasco está ali sondando a situação do jogador, mas não tem poder de bagatela, não tem grana para chegar lá e contratá-lo em definitivo, pagando valores estratosféricos. E outro ponto também que atrapalha o Vasco nessa negociação, o salário do atleta. Ele não quer abaixar o salário que ele ganha hoje no Flamengo. No Vasco é um salário muito alto e a gente está observando, né, toda essa movimentação de muito de perto. Eu vou trazer para vocês atualizações sobre o caso, tenho hoje o dia inteiro para conversar com muitas pessoas, para atualizar vocês sobre o mercado da bola, venda da SAF, assinatura do memorando de entendimento e a agenda de Admar Lopes. Queria agradecer a sua presença, mais uma vez peço para você deixar o seu like e correr lá nos comentários para deixar a sua opinião. Um forte abraço, saudações vascaínas, daqui a pouquinho eu volto.